Mais uma vez estamos aqui, no nosso canal Palavra que Salva, e você que faz parte do nosso canal, graças a Deus, muito obrigado por você fazer parte do nosso canal, e não esqueça que você é alvo de oração do pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja com você, ali derramando da sua graça, da sua bênção e da sua misericórdia sobre a sua vida. E você que está nos assistindo pela primeira vez, ouvindo a nossa mensagem, que Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade no nosso meio. Se você quiser participar do nosso canal, ser um membro do nosso canal, você pode aí se inscrever. É só clicar em se inscrever e você estará inscrito e vai fazer parte. Você pode assistir essa mensagem. Tem mais de 500 mensagens gravadas, tudo para a honra, glória e louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho. Estamos falando sobre a vida de Davi, a família de Davi, num plano mais relacional, né? Um plano mais dentro da dimensão horizontal, tá? Que é a relação dele aqui, né? No plano das relações. E nós vimos um pouco da família dele, contamos como foi que ele aparece no cenário aqui. Vimos o genograma da família dele, as mulheres que ele teve, os 20 filhos que ele teve, e nós passamos pela questão, deixa eu me ver aqui, pela questão do estupro, que houve um estupro incestuoso que foi de Amnon com a sua meia-irmã Tamar. Vimos a questão da estrutura familiar, como ela facilita o incesto, né? A segunda observação foi a razão pela qual o Amnon tem um desejo perverso, e respondemos o terceiro, que é o motivo da repulsa logo após o alcance do objetivo de Amnon, né? Nós também falamos no último vídeo, nós tocamos na questão de Absalão, né, que Absalão acolhe Tamar, né, e começa a arquitetar o plano para matar o seu irmão Amnon, né, com uma espécie de vingança pelo que ele teria feito. E falamos sobre a omissão de Davi, né, em toda essa situação, na condição de rei, que não cumpriu a lei que determinasse que seu filho Amnon, pelo ato, né, como estava escrito na lei, teria que morrer. E também como um pai que se omitiu e assistiu tudo e não se envolveu em nada. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de Absalão, porque depois que acontece dele matar Amnon, ele foge para a terra de Gesur, né? Está registrado em 2 Samuel 13:37. Ele vai em busca de refúgio. Essa terra é onde mora o seu avô materno, né? Está registrado em 1 Crônicas 3:2. Porque ele teme a atitude do pai, né? Mesmo que o pai não tenha dado exemplo nas situações anteriores, tá? Com relação principalmente ao estupro da sua filha Tamar, né? Ele vai se esconder na casa do avô, né? Então, já existe um outro impasse aí, né? Outra coisa interessante aqui é que Davi permite que Absalão fique sob os cuidados do avô, né, por 3 anos, né, sendo ali os cuidados dele. Desse modo ele perde uma grande oportunidade educativa. Olha só, mais uma vez aqui a gente registra essa forma de reação, de se comportar, né, Davi, porque mais uma chance que ele tem de oportunidade para trabalhar a vida de Absalão, e de seus outros filhos também, né? Mas ele simplesmente não reage com relação a isso. E aí são 3 anos aí que ele perde de oportunidade, né? Às vezes
Às vezes pais perdem a oportunidade de tentar, de falar, de educar, né? E aí Davi perdeu 3 anos nessa situação. Também, numa situação dessa, ele vai cometer um dos piores equívocos, né, de um pai na formação do caráter do filho, né, que ele delega a função a terceiros, tá? Ainda que eles sejam os avós, né? Então eu não estou desqualificando aqui o papel, a função, né? o protagonismo do avô, né? Mas também essa educação ela cabia ao pai, né? O pai deveria entrar ali e fazer algo, né? Mesmo que tivesse nessa condição dele ter fugido para o avô. Mas essa questão aí, ela tem um fator muito importante, né? Por quê? Porque ela fala da formação do caráter, né? O caráter, uma linguagem mais psicológica, ele é o espelho da estrutura, né? A gente costuma dizer assim, esse sujeito tem um bom caráter, esse sujeito tem um mau caráter, né? Porque através das suas atitudes, seus comportamentos, a sua fala, a sua verbalização e não verbalização, a gente consegue perceber como é essa pessoa, né? E aí, através dessa percepção, a gente é, traz, né, mostra um juízo de valor daquela pessoa, se ela é uma pessoa de boa índole ou de má índole, né? E a gente costuma dizer mau caráter, né? Então, esse tipo de formação do caráter de responsabilidade aí do pai ou dos pais, né? Pai e mãe, formar esse caráter no filho para repercutir na forma de personalidade dele, né? Na personalidade que ele vai desenvolver, né, ao longo desse período. Também tem a questão de o silêncio e a falta de iniciativa de Davi, né, aprofundam a crise familiar, né? Olha só, nós estamos falando, eu só quero realçar isso para vocês, que nós estamos falando de um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, né? Mas que também era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como diz o livro de Tiago, né? E que tem seus erros, suas falhas, seus acertos, mas um homem que estava sempre na presença do Senhor, né? Mas em momento de atitude de pai, algumas vezes ele demonstra o silêncio e a falta de iniciativa, né, de se aprofundar, a falta de iniciativa diante da profunda crise familiar, né? E aí, durante 3 anos, Davi e Absalão não se falaram, não trocaram nenhuma palavra sequer, né? Então, não tem contato algum, tá? A Bíblia diz que apenas este foi o tempo necessário para que a ira de Deus cessasse, que este foi e para que o rei tivesse saudades de Absalão. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 14, verso 1. A situação não é tratada, não se fala num problema, apenas as emoções alteradas se normalizam e o assunto é jogado para baixo do tapete, né? Ou como algumas pessoas acreditam, né? Deixa o tempo passar, né? Vamos colocar uma pedra em cima disso e resolver os problemas, né? Esse tipo de metáfora que acabam prejudicando mais, né? Então, assim, emocionalmente, é como se tivesse assim dado uma parada ali, e parecia que tudo estava em harmonia ou voltando ao equilíbrio, mas nada. O que ficou registrado de forma emocional ficou registrado tanto para Davi, quanto para Absalão, quanto para Tamar, né?
que sofreram as consequências, né, de toda essa trama, né? Tamar por sofrer o estupro, Absalão por ter assassinado o seu irmão, fugido da presença do pai, e Davi, por alguns momentos, ser omisso, ficar em silêncio e não fazer absolutamente nada. Então, mesmo que tivesse dado, né, entre aspas, um tempo jogado ou varrido para debaixo do tapete, né, como a gente costuma dizer, mas as situações ainda estavam lá e precisavam ser resolvidas. Por quê? Porque foram registradas emocionalmente, guardadas na memória e ali iam aparecer em algum momento. Então, Deus ele vai agir, Deus ele vai fazer, mas as situações ainda precisavam serem resolvidas, porque a forma como estava vai cada vez inchando, vai cada vez transbordando e vai cada vez piorando. E a gente sabe que esse fator emocional é um fator, hoje, por exemplo, um fator grave, né, para muitas situações, para muitos transtornos, né, que mostra aí que esse desequilíbrio, esse não gerenciamento das nossas emoções já repercute em nós uma situação mais perigosa, mais drástica e pode trazer consequências aí graves, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor esteja com você, guardando você, a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.